Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Nossa semana começa com Além da Saúde Podcast. Sejam todos mais do que bem-vindos aos estúdios aqui da Is Rádio Podcast, ao nosso Além da Saúde, episódio número 36. E vamos juntinhos até por volta das 15 horas. Estamos ao vivo, então eu sempre peço no início, não é, dos nossos episódios, para você que está com a gente, muito obrigada pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho, pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha. Compartilha mesmo nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Marca a Is Rádio Podcast, me marca também, @fabiana.fatoreto, para que a gente possa saber e possa também tecer essa rede de apoio para que mais pessoas possam ter o conhecimento que a gente traz aqui com os nossos convidados. E no nosso Além da Saúde, desse início de março, estamos de mês novo, não é? Dia 4 de março, episódio número 36, vamos falar sobre aromaterapia e as emoções. E dentro da aromaterapia se enquadra também os óleos essenciais. Já ouviu falar? Já utilizou? Tem familiaridade? Quer saber como é que funciona? Então fica com a gente, que quem vai explicar todos esses detalhes é a nossa convidada de hoje. É a Isabela Guido, ela que é terapeuta ocupacional e também consultora de bem-estar. E está com a gente pela primeira vez, espero que de várias outras, que virá aqui no nosso Além da Saúde. Isabela, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço imensamente pelo convite. Não escondo de ninguém, não é novidade para ninguém, o meu amor pelos óleos essenciais e por compartilhar isso com vocês. Então, eu agradeço muito. Na verdade, a Isabela começou utilizando os óleos essenciais em benefício próprio, sentiu a diferença. E por isso que se apaixonou tanto que agora virou também profissão, né, Isabela? Exatamente. Aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo que é bom pra gente, a gente quer compartilhar com as pessoas, né? Então, eu comecei utilizando os óleos essenciais com o meu filho, por uma questão de saúde do meu filho. Olha aí. Problemas respiratórios muito constantes, um problema de timidez, ele era uma criança muito retraída, muito tímido. Então, eu já tinha tentado várias outras formas de ajudá-lo, né? E com os óleos essenciais, eu vi respostas que, a princípio, eu até meio que duvidei, né? Aquela coisa, como assim? Um olhinho vai fazer alguma coisa? Mas eu me permiti, né, conhecer, pensei, por ser natural, talvez não vá fazer mal, né? E experimentei, os resultados foram incríveis. Eu falei, bom, acho que eu preciso saber melhor sobre isso. E foi aí que eu fui conhecendo, fui estudando, fui buscando saber mais sobre isso. E me encantei a cada dia. E a gente se encanta, não é, de ver a Isabela falar, porque ela é o case de sucesso. Então, acho que é interessante, porque você está falando com propriedade de um produto, dos óleos essenciais, que são difundidos com muita tecnologia, com muita ciência envolvida. Porque a gente até conversava antes de iniciar, não é, o nosso Além da Saúde de hoje, essa questão do misticismo que envolve o óleo essencial. Ah, mas será que é de qualidade? Ah, mas será que realmente promete, né? Cumpre o que promete? Ah, mas o investimento é muito alto. Será que vai valer a pena tudo isso? Então, quer dizer, são questões que eu acho que você está habituada a responder no seu dia a dia, com as clientes, com os seus pacientes. Até na parte da terapia ocupacional, você aliou os óleos essenciais, né, Isabela? Sim, acaba utilizando, porque eu acabei descobrindo um estilo de vida,
né? A principal busca pelos óleos essenciais, pela aromaterapia, foi uma questão pontual de saúde do meu filho. Porém, eu fui descobrindo outras formas que a gente pudesse nos auxiliar, né, em termos de saúde física, em termos de saúde emocional, que pudesse nos auxiliar. E hoje, em casa, para diversas situações, a gente utiliza, né? E com segurança, é claro que não é porque é natural que a gente pode usar de qualquer forma. Exato, né? tem a forma exata, né? Correta. Exato, a gente precisa ter esse cuidado de como utilizar a dosagem, até porque eles são super concentrados, né? Então, existe uma grande diferença entre essência e óleo essencial, né? O óleo essencial é algo puro, que tem propriedades terapêuticas, né? Sejam elas físicas, emocionais, mentais, que vão nos auxiliar, desde que a gente use de forma correta e adequada. Por isso que as pessoas que não têm conhecimento, quando vê o tamanho do vidrinho, mostra pra gente, por favor, Isabela, olha o tamanho do vidrinho. Ele é pequeno, relativamente pequeno. Sim. Aí a pessoa fala, nossa, custa tudo isso! Mas é muito pouco. Mas porque ele é extraído puro, ele é tão puro e tão concentrado que você vai usar gotinhas. Então, dura muito um vidrinho desse de óleo essencial. É aí que mora, não é, a dúvida que a Isabela falou da diferença entre óleo essencial e essência. A essência ela é diluída 1 milhão de vezes e muitas vezes ela é sintética, ela não é extraída de forma vegetal, como é o óleo essencial, né? Exatamente. Então, o óleo essencial, né, só para esclarecer um pouco, eles são substâncias extraídas das plantas, né? Então, da folha, da flor, da raiz, do caule. Então, ele é natural, extraído de forma natural, é extremamente concentrado, né? Então, esse aqui, por exemplo, o hortelã-pimenta, que é o peppermint, uma gota dele equivale a aproximadamente 28 xícaras de chá da erva. Ou seja, uma gota, 28 xícaras de chá, para você ver o grau da concentração. E aí, nesse frasquinho de 5 ml, por exemplo, a gente tem aproximadamente 100 gotas. Ou seja, 100 doses, né? A gente fala que uma gota é uma dose. Exato. Então, a gente tem 100 doses. Cada vez que a gente vai usar, a gente vai usar uma gotinha, que é o suficiente. E a Isabela chegou aqui fazendo uma demonstração. O ambiente está cheirosíssimo. E existem óleos essenciais para vários fins. E existem também os blends, que ela vai explicar pra gente, que é uma mistura de alguns óleos que vão... de acordo com a nossa necessidade. São feitos de acordo com a nossa necessidade individualmente, tá? E a gente vai falar sobre isso. Enquanto a gente conversa, não esquece de se inscrever no nosso canal Rádio Podcast no YouTube. Segue lá no Facebook também, tanto o Rádio Podcast quanto o meu, né? Fabiana Fatoretto. A gente agradece para que a gente consiga continuar desenvolvendo esse trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, para trazer mais conhecimento e trazer profissionais que são maravilhosos, escolhidos a dedo, profissionais que eu confio para trazer essas informações aqui para dividir com vocês. E vocês podem ser os nossos multiplicadores. Como? Compartilhando esse material, compartilhando os nossos episódios. E se você não consegue assistir ao vivo, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, não é? Às 2h da tarde de uma segunda, tá aqui ao vivo com a gente. A tecnologia também nos favorece. Por quê? Tudo fica arquivado, tanto no YouTube da Rádio Podcast e no Facebook. Você pode, não é, acessar quando você quiser, a hora que você quiser, de onde você estiver. E também, posteriormente, durante a semana, a gente sobe todos os episódios para o meu YouTube, Fabiana Fatoretto, para vocês terem acesso também. E quem me segue no Instagram sabe que eu sempre fico postando os links, não é? Então, vocês podem também repostar e podem ajudar para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso. E eu quero também, antes de continuar o nosso bate-papo com a Isabela, já que a questão aqui é realmente essa prevenção à saúde, é diminuir, não é, a quantidade de remédios que trazem efeitos colaterais, como antibióticos, anti-histamínicos, remédios para febre, para dor. Então, tudo isso você pode tratar de uma forma mais natural, tá? E falando em tratamento, além dos óleos essenciais, a qualidade de vida, o estilo de vida também faz toda a diferença. Então, a gente está vivendo um momento de transição, de estação. Daqui a pouco a gente está se encaminhando para o final do verão, início de outono, e a gente sabe que a proliferação de vírus está enorme. É Covid. A gente tem também, além de Covid, um novo vírus, não é, do influenza, circulando com sintomas
fortes, de uma gripe forte que se confunde com o Covid. E além de tudo isso, tem mais um agravante que é a dengue, que os casos estão assustadores. Então, para tudo isso, você pode também lançar mão dos óleos essenciais. A gente vai falar disso com a Isabela, tá? Mas a prevenção é sempre importante. E para a gente ajudar o nosso sistema imunológico, a atividade física também é necessária. Não adianta torcer o nariz, não adianta. A gente às vezes foge um dia, mas no outro a gente tem que voltar para os trilhos. E a gente tem aqui como nosso apoiador a Academia Focus Esportes Clube, que apoia toda a programação aqui da Rádio Podcast, apoia o nosso Além da Saúde. O Fernando e toda a equipe sempre estão passando por cursos de reciclagem, cursos de aperfeiçoamento, para poder trazer o melhor para todos os alunos, desde a musculação, as aulas de várias modalidades, tem também a bike, tem ainda a natação, hidroginástica, a natação que começa a partir dos 6 meses com os bebês e não tem limite. Até quando você quiser nadar, tem o auxílio também da natação adulto com os profissionais que vão, não é, direcionar essa aula de natação para você ter o melhor proveito de tudo isso. Ai, mas eu tenho muitos problemas de saúde, o médico falou que eu preciso de um treino específico. Pegue o encaminhamento do seu médico, vá até a academia, converse com os professores que eles vão fazer um treino específico para você nesse momento, para você começar a ganhar, não é? Mais qualidade de vida, mais saúde e começar a ter também esses momentos de prazer quando você faz a prática da atividade física. A gente precisa ser constante, não adianta, é um dia de cada vez. E quando a gente fala de atividade física, depende só da gente. A gente tem que dar o primeiro passo, tá bom? E se você quiser saber mais informações, você pode ir pessoalmente na Rua Tenente Belisário 367, no centro aqui de Limeira. Tem 2 estacionamentos. Um ao lado, não é, da academia, e atravessando a rua também tem outro estacionamento coberto para sua maior comodidade. Tem manobrista também, eles facilitam a nossa vida. E para você seguir, @Focus Esportes Clube nas redes sociais, no Instagram. Eles têm um Instagram super atuante, com dicas, com ferramentas. Mesmo que você não seja aluno da academia, você pode sim tirar proveito desse conteúdo que eles geram diariamente pra gente, tá bom? A Academia Focus Esportes Clube também, junto com a gente aqui na Rádio Podcast e no nosso Além da Saúde, episódio número 36, nessa segunda-feira, com o tema Aromaterapia e as Emoções. Isabela Guido, terapeuta ocupacional e consultora de bem-estar, junto com a gente. Segue também a Isabela nas redes sociais, @Isabela Guido, tá? Isabela com 2 L's. E para você acompanhar e ter também as informações. Ó, tá aparecendo aí no rodapé do seu televisor a dona Isabela e o @ para vocês acompanharem. Se vocês ficarem com dúvidas, depois manda aí um direct para ela, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um beijo para Cultura Fê Comerciários, pro Paulinho do Cinecol, pra Júlia Helena, pra Maria Sueli Silva, que estão com a gente aqui pelo Facebook. E temos também, aliás, pelo YouTube. E temos também o pessoal do Facebook, que eu falo daqui a pouquinho para vocês acompanharem os beijos, que o pessoal gosta, né? Dos beijos aqui, e que estamos ao vivo, né? Olha aí, ó, o Ricardo Pellegrini e também, não é? A Júlia, a Maria, também junto com a gente no YouTube, tá? Gratidão aí pelo carinho, por estarem junto com a gente. Se tiverem alguma dúvida, o chat tá on, tá liberado, tanto no Facebook quanto no YouTube, pode mandar suas perguntas, tá bom? Agora, a gente já falou um pouquinho da história da Isabela com os óleos essenciais, não é? Eu acho que a aromaterapia em si, o que significa, o que compõe essa aromaterapia? Explica pra gente, Isabela. Bom, então a aromaterapia, como o próprio nome diz, é a terapia que a gente utiliza o aroma como principal recurso. Mas não só o aroma, é claro que o cheirinho gostoso, né? Muitas pessoas pensam que a aromaterapia, óleos essenciais, é só sentir o cheirinho gostoso. Sim. Nem sempre todos os cheiros são agradáveis, né? Bom ressaltar isso, né? E uma coisa bem interessante, é muito pessoal, né? O mesmo óleo, o mesmo aroma, por exemplo, um óleo de lavanda, que muita gente gosta, algumas pessoas não gostam.
Não se identificam com esse cheiro, não né? se identifica. Então, é através do aroma. Muitas vezes, aquele aroma que a gente não se identifica, não gosta muito, normalmente é o que o nosso organismo precisa, por conta das propriedades. E aí, é o que eu falo, né? Eu não vou enfiar a goela abaixo o aroma, mesmo que a pessoa não goste, né? A gente vai usando de uma forma mais indireta, mas é a terapia baseada no aroma, nos óleos essenciais, que atuam no nosso organismo, tanto quando a gente inala, quanto quando a gente passa na pele e também a gente pode, alguns deles, fazer a ingestão. Aí que a gente tem que fazer um parênteses bem grande, porque a Isabela já falou anteriormente. Existe o jeito certo de utilizar os óleos essenciais. E isso tem que ser aprendido. E cada óleo essencial pode ser usado de uma forma. Não são todos que você vai poder beber. Vai poder ingerir, por exemplo. Por isso que é interessante, quando a pessoa vai começar a utilizar, que você passe esses conhecimentos para essa pessoa também, para não fazer o uso indevido, né, Isabela? E uma coisa que eu gosto muito, né, de poder proporcionar essa autonomia para a pessoa. Para ela não ficar totalmente dependente de mim, de que, qual óleo eu preciso usar nesse momento? Qual óleo... Então, eu auxilio a pessoa a entender sobre os óleos essenciais, as funções e propriedades de cada um deles, e a partir disso ela também ter essa autonomia de poder utilizar em casa. É claro, todo o suporte, né? Eu faço esse acompanhamento, esse segmento, mas a pessoa pode ter essa independência, essa autonomia para cuidar da saúde, né, dela, da família. Isso foi uma das coisas que me conquistou demais, né? Eu ter a segurança, né? Meu filho na época tinha 5, 6 anos, e aí uma febrinha que tinha naquela coisa, leva para o pediatra, leva para o pronto-socorro, para onde que faz, o que faz, toma medicamento, não toma, né? Então, hoje eu tenho uma segurança muito maior, uma autonomia para cuidar. É claro, né? Você comentou dos medicamentos. Eu não sou contra medicamentos. Não, a gente tem que ali, em alguns momentos, não tem como fugir deles, né? Porém, Principalmente quem faz uso controlado, não vai parar de usar o medicamento para trocar pelos óleos essenciais, mas você pode agregar. Agregar. E em alguns casos, sim, que a gente teve com o acompanhamento médico, com os exames necessários, teve sim a diminuição, até retirada de alguns medicamentos. Mas aí quem vai decidir é o médico. Exatamente. Então, né? é um suporte que a gente pode utilizar. Né? Eu, por exemplo, eu tinha sérios problemas desde a infância. Qualquer coisa que eu comia, eu passava mal. Eu vivia com os remédios na bolsa. Porque eu comia alguma coisa, eu passava mal. Os prazóis da vida. Os prazóis da vida, que a gente sabe de todas as consequências. E hoje... Uma que diminuiu muito mais, né? Diminuiu muito essa questão dessas minhas crises. Hoje eu como muito mais tranquilamente, mas a gente não está livre, né? Quando eu tenho alguma situação, são os óleos que você recorre. Então, eu quase não uso os medicamentos, né? Eu acabei eu brinco que essa caixinha é a minha caixinha de primeiros socorros. Aquela farmacinha que o brasileiro adora ter, sabe? A Isabela trocou a farmacinha convencional por essa caixinha milagrosa, ó. Que a gente fala que acaba sendo um belo de um investimento, né, Isabela? Exatamente. E aquela coisa, né? Um mesmo óleo, um único óleo que tem uma função, por exemplo, o peppermint, que é um que eu gosto muito, né? Ele é um coringa, ele ajuda na parte respiratória, ele ajuda para dores de cabeça, ele tem um efeito analgésico. Certo. Ele ajuda na parte digestiva. Ele é um óleo que nos dá energia, que nos dá mais ânimo, né? Ele ajuda a melhorar a oxigenação e a circulação sanguínea. Então, ele tem várias funções, né? Outro muito coringa, que a gente gosta muito, que é o lavanda, né? A gente até vai falar melhor sobre ele, mas ele também é um óleo muito coringa, que, né, ajuda em diversas situações. Então, você pode usar na pele, você pode usar para as emoções, você pode usar para melhorar o sono. Então, todos eles têm várias funções, várias propriedades aí, tanto físicas quanto emocionais, mentais, que nos auxiliam como um todo. Recapitulando essa questão das formas de uso, então, praticamente são 3 vias que a gente pode usar de uso, é isso, Isabela? Exatamente. O olfativo é o você inalar, não é? Sentir o cheiro. O você passar diretamente na pele e deixar agir. E você diluir em água, usar as gotinhas e ingerir, beber. Mas isso depende muito de cada óleo. Exatamente. E qual é a finalidade daquele óleo também, né? Exatamente. Então, por exemplo, esse aqui é um mix para a parte respiratória, por exemplo. A gente usa pingando uma gotinha é o suficiente, né? A gente espalha, não precisa esfregar com força, espalha. E inala. Inala, né? De 3 a 5 respirações lentas, profundas, né? A própria respiração lenta já vai auxiliar, né,
a tranquilizar. E trazer você pro presente, para aquilo que você tá fazendo. Exatamente, né? não é Inspirar, simplesmente cheirar, sair andando. Aí o povo faz desse jeito aqui que ela fez, sabe? E acha que vai funcionar. Entendeu? Não é. Calma, gente. É um processo. Exato, é um processo. Aí eu gosto, com essa mesma gotinha, eu gosto de passar nos punhos, atrás da orelha. Com a mesma gotinha? Com essa mesma gotinha. Passou na mão, inalou, passa nos punhos e nas orelhas. É o suficiente. Por quê? São pontos de maior pulsação, né? O organismo vai absorver, então tanto quando eu inalo, ele vai entrar no nosso cérebro, né? No sistema límbico, está relacionado às memórias, às emoções. Tanto que onde que você passa o perfume? Nos Exatamente. Pulsos, atrás das orelhas. Não é por acaso. Né? São locais de grande concentração de circulação. Então acaba, não é? E tem tudo a ver com olfato, né? Perfume, aromaterapia, tá ali, ó. Exatamente. Não é uma linha, não é? Uma anda do lado da outra, pra gente entender realmente. E entender também que não é achismo. Se você buscar, tem estudos científicos embasados, falados, notificados, os benefícios, não é, de todas essas plantas, de todos esses óleos e como é que eles foram extraídos, enfim, tudo isso, né? Sim. Inclusive, a gente tem vários profissionais da área da saúde hoje, né? Médicos, dentistas, cientistas atuando, né? A medicina integrativa está aí para isso. Exato. Né? Então, tem crescido bastante, porque as pessoas estão buscando por coisas naturais, por soluções naturais, né? Acessíveis, aquela questão do valor que você falou, o custo-benefício, né? Então, eu não cuido, através dos óleos essenciais, eu não cuido só do sintoma, né? De uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, mas na maioria das vezes os óleos eles também atuam na causa raiz que está gerando esse sintoma. E ele vai alinhando o organismo como um todo, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta que, com certeza, a audiência deve estar lá. Será que demora muito para a gente sentir os benefícios? Será que demora muito para a gente sarar desse sintoma que incomoda? Porque quem está com uma dor sabe que acaba limitando muitas áreas da nossa vida. Então, seja uma dor articular ou uma dor de garganta, limita, dependendo da profissão da pessoa, né? Ou mesmo a dona de casa, porque vamos combinar, não existe profissão mais complexa do que ser dona de casa, na minha opinião. Porque a dona de casa trabalha por 10 pessoas, por 20, né? Se você não se policiar, você não para de fazer as coisas. Porque eu falo que serviço de casa é o serviço mais traiçoeiro que existe, porque ele nunca acaba. Não tem fim. Não tem fim. Então, se a dona de casa não se policiar, ela fica o dia inteiro fazendo as coisas, né? E isso acaba gerando um estresse, acaba gerando um esgotamento físico, mental, muitas vezes emocional, não é? Tanto quanto uma pessoa que sai para o mercado de trabalho. Exato. Agora, demora muito tempo para sentir esses efeitos? Conta pra gente, Isabela. Na maioria das vezes, o efeito é muito rápido. Né? Então, quando eu comentei, né, do meu filho, as pessoas ao nosso redor começaram a observar e perguntar: nossa, o que está acontecendo com o Lourenço? Que ele está mais falante, que ele está mais solto. E faziam poucos dias que eu tinha começado a usar, né? E aí que me chamou a atenção. Na maioria das vezes é muito rápido, por quê? Por ser natural, eles entram, as moléculas dos óleos essenciais, que são muito pequenas, elas entram facilmente nas nossas células. Tá. E aí, com isso, eles fazem o efeito que eles precisam. Então, eles entram tanto na corrente sanguínea, quanto no nosso cérebro, e eles atuam, né, de uma forma, então, muito inteligente com o nosso organismo. Certo. E aí, na maioria das vezes, a resposta é muito rápida, tá? Então, já teve casos de pessoas de estar com problema digestivo, né? Desconforto ruim. E aí, tem pessoas que não gostam da ingestão, então pode ser massageado, né? E aí, no próprio local? No próprio local. No caso de uma dor de estômago, por exemplo, passa na região abdominal. Tá. Né? Sempre diluído com uma base carreadora, um creme, um óleo vegetal. E aí passa. Porque os óleos são muito fortes, eles podem até queimar a pele. Sim, se não é diluído. Você viu que ela fez uma demonstração aqui? Uma gotinha na palma da mão, espalha, não precisa friccionar, porque senão vai esquentar realmente. Aí sim pode queimar, né? Então é só espalhar. E depois você inala e passa, como já
espalhou, já tá diluído. Sim, sim. Mas se você ficar com medo, pode usar um creminho. Aí a gente usa um creme ou um óleo vegetal. Legal, Para passar tá. numa área de maior extensão do corpo. Como o abdômen, por exemplo. Numa lesão, por exemplo, na perna, no braço, nas costas. Então, sempre diluído, até para a pele absorver melhor. Ou seja, se você tem costume de fazer massagem, pode levar para massoterapeuta. Exatamente, massoterapia, drenagem, qualquer tipo de massagem, ele pode e deve Potencializa ser. os efeitos. Com certeza, com certeza. A Isabela citou, não é, lavanda. Nós temos aqui lavanda que ela escolheu pra gente falar, que são, digamos assim, os mais utilizados, mais conhecidos e que têm propriedades que a maioria das pessoas deveriam ter em casa, digamos assim. Lavanda, limão siciliano, hortelã-pimenta, que é o peppermint, né? Tangerina, laranja, e tem vários. Vamos lá, lavanda. Por que ter o óleo essencial de lavanda? Lavanda, ele é um óleo calmante, tranquilizante, relaxante. Ele ajuda na produção da melatonina. Tem gente já querendo beber litros dele. Também tem gente fazendo uma gotinha, vai ser pouco. Calma, não é assim, tá, gente? Tô brincando. E aí, quando você perguntou da questão do tempo, tem pessoas que observam em 2, 3 noites, é o suficiente para observar a diferença. Tem pessoas que demoram mais tempo. Aí vai depender do organismo. Varia muito de organismo para organismo. Tá. Da identificação do próprio organismo com esse óleo. Às vezes, o lavanda não vai fazer muito bem para aquela pessoa. Entendi. Mas ela vai poder utilizar um outro ou uma combinação. É aí que vão surgindo os blends, as misturas, tá? Mas o lavanda prioritariamente ajuda a acalmar, tranquilizar. Ele é muito bom para a pele, ele ajuda na produção de colágeno, por exemplo, né? Então, para cicatrização, ele é ótimo, para queimadura, para problema do sol. Tomou muito sol? Pode passar a lavanda, né? Ele vai acalmar a pele. Acalma a pele. Para crianças e bebês irritados que não dormem bem, então colocar Tá nascendo dentinho. Tá nascendo dentinho, então pode até passar diluído com óleo vegetal, né? Tanto nessa região aqui externamente. E você falou do difusor também, é uma saída bem legal, né? Para deixar em casa mesmo. O difusor, eu falo que é o meu terapeuta particular, né? Inclusive, eu até uso o colar difusor, né? Que é uma forma da gente tê-lo sempre aqui. Olha que legal. Mas tem também aquele difusor de ambiente. Sim, a gente liga na tomada. E aí coloca com a água e aí também sai o vapor. Então, em caso de criança também é legal. Até os pets em casa se beneficiam dos aromas da aromaterapia, né? Limão siciliano. Limão siciliano, ele é um óleo detox. Então, quando a gente quer fazer uma desintoxicação do nosso organismo, ele ajuda a limpar as toxinas, ele ajuda a desengordurar o nosso organismo. Eu gosto muito de colocar na água. Esse pode beber. Esse é um que pode beber, né? Então, de manhã, aquela história da água com limão, né? Então, pinga uma gotinha. Pode substituir, então, o limão pela gotinha do óleo essencial. É muito mais fácil, né? É só abrir e pingar. Tá muito mais fácil. Ao longo do dia, eu normalmente gosto de tomar, né, também a água. Eu, inclusive, passei a tomar mais água depois que comecei a inserir os óleos essenciais. Olha que interessante isso. Então, ele é um óleo desintoxicante. Ele ajuda a limpar não só o corpo, mas a mente. Então, para questões de foco, de atenção, ele traz uma clareza mental. Então, ele tem essa questão de limpeza do corpo, da mente, das emoções, do ambiente, né? Colocar num difusor de ambiente, ele também traz essa limpeza para o ambiente. Olha quantos benefícios de 2 olhinhos que ela falou, hein? Hortelã-pimenta, que você falou que você ama, que é o peppermint, né? Ele é um óleo energizante, ajuda na parte respiratória, ajuda na parte digestiva. Então, antes de treinar, inclusive tem vários estudos que comprovam, você estava falando do esporte, né? Isso. O quanto que é importante. Eu falo que os óleos essenciais não fazem milagre se não tiver esporte, se não tiver uma alimentação. O hábito o hábito saudável que você tem que se todo impor, um né? conjunto. Isso. Ele não vai fazer milagre de te levar de casa para academia. Exato. Mas ele te dá um ânimo, né? Então, ele te dá essa suporte, energia. digamos suporte, assim. Tá? Né? Ele fica muito gostoso na água também, que tem um aroma o sabor Mentolado. Né? Ele é refrescante, então ele tem essa questão de refrescância. Tangerina laranja. Ai, também são meus preferidos. Os cítricos, em geral, principalmente da laranja, eles são considerados os óleos da alegria, do bom humor, do bem-estar. Então, quando a gente pensa em emoções, né? Ele nos traz essa sensação de bem-estar, de alegria. Gosto muito do tangerina, laranja na água também, porque ele tem essa questão da alegria, da desintoxicação também, assim como o limão. Mas eu gosto muito para essa questão emocional,
né? É o óleo da criatividade, da criança interior. Então, ele te desperta essa comunicação, inclusive, né? Então, ele traz todo esse bem-estar. Outra dúvida, essa questão dos mix, dos blends, não é? De misturar mais de um óleo essencial. A gente tá falando deles únicos aqui, né? Agora, vamos supor, você falou que gosta dos cítricos. E falou, de manhã, quem gosta de tomar água com limão pode substituir o copo de água com uma gotinha do óleo essencial de limão siciliano. Sim. Eu posso fazer esse blend sozinha em casa, colocar uma gotinha do óleo essencial de limão siciliano junto com uma gotinha de tangerina laranja? Pode. Ou eu preciso de uma profissional, no caso uma consultora como você, para me explicar quais óleos eu vou poder misturar? É assim, essa questão da orientação é muito importante, né? E aí, conforme você vai conhecendo, vai criando segurança para utilizar, você mesmo vai fazendo as suas misturinhas. Certo. Né? As misturinhas que dão certo para você. Exatamente. Tá. Eu digo que em alguns momentos é até meio intuitivo. Né? É claro que a gente precisa ter o conhecimento básico. Né? Mas aí a questão, né, de qual eu vou usar hoje, qual que eu vou misturar com qual, né? Às vezes acaba sendo até um pouco intuitivo, além do conhecimento. Então, dá sim, e esse é o meu principal objetivo, né? Trazer essa autonomia, essa segurança para que você possa utilizar em casa, né? Fazendo as suas misturinhas. Outro óleo que a gente já escutou falar muito, melaleuca, que é o tea tree. Né? O melaleuca, ele é um poderoso antisséptico, antibacteriano, fungicida. Então, ele ajuda nesse suporte geral, como um todo, para, por exemplo, unhas, cabelos, pele. Ele ajuda no controle da oleosidade da pele. Às vezes, ajuda no cuidado para melasma, né? Manchas na pele? Manchas em geral. Gente, vai mais além do que eu imaginava. Essa questão de estética, entrar na área estética, eu não sabia, não conhecia essa propriedade dos óleos essenciais. E é legal porque eles atuam tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Que é o que, eu falei da questão que a gente está causa. preconizando hoje em dia, né? Exatamente. Não adianta você só passar externamente, você tem que ingerir também, né? Eu tenho um exemplo bem interessante, logo no começo da pandemia, uma amiga minha me procurou, começou a usar alguns óleos, visando principalmente a questão de ansiedade. Todo mundo em casa, né? Trabalhando. Quem nunca passou por isso? E um deles era o de laranja, que ela estava utilizando na água, inalando, no difusor. E ela tinha um problema muito sério de pele. E aí ela viu uma vez que o laranja era bom para a pele e veio me questionar, né? E ela falou que a pele dela tinha melhorado muito depois que ela começou a usar os óleos essenciais. Não eram com o objetivo de cuidar da pele, eram para cuidar das emoções. Ou seja... Porém, como um efeito colateral positivo, ela melhorou demais a pele. Então, é isso. É claro que em alguns casos específicos a gente vai sim aplicar na pele, depende muito se é uma questão hormonal, se é uma questão física mesmo, então a gente pode cuidar. Mas, normalmente, no uso contínuo, o organismo já vai se equilibrando, já vai se limpando e já vai se adequando. Você falou nessa questão hormonal, me lembrei, não é? Das mulheres que estão entrando no climatério, na menopausa. Ou das meninas que vão ter a menarca, que vão ter a primeira menstruação. Então, para as mamães de meninas aí que estão passando por esse período, às vezes a gente fica tão ansiosa também, passa essa ansiedade para as meninas também, Com né? certeza. Ou para os homens que estão com a testosterona mais baixa, não é? A gente sabe que também já existe a andropausa, como tem a menopausa para as mulheres, tem a andropausa para os homens. Para tudo isso, os óleos essenciais podem ser aliados. Sim. Sem, é claro, não podemos deixar, não é, de falar que é importante o acompanhamento com o seu médico. Sim. Mas você pode agregar. Com É aquela certeza. medicina integrativa que você mesma citou, né, Isabel? Exatamente. Porque os óleos eles vão alinhar, né, os nossos hormônios, os nossos sistemas, né? Inclusive, acho que a gente vai falar de um outro que nos auxilia nessa questão de... Copaíba? Copaíba. Copaíba é o próximo, olha aí. Vem de uma árvore que é enorme, inclusive lindíssima. Ó, dá pra ver na imagem. Copaíba, ele vem da resina, né, da árvore. Esses, em especial, é um conjunto de várias copaibeiras, né, que aí ele traz essa questão de alinhar o nosso organismo. Ele atua diretamente no nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema novo, recentemente estudado. Nunca tinha ouvido falar. Cannabinoide. Inclusive o canabidiol, que tem sido Isso. muito utilizado, né, para essas questões Que é derivado da biológicas. maconha, tá? Exatamente. E o copaíba, ele atua nesse sistema, ajudando a regular todos os nossos outros sistemas.
ou seja, sistema hormonal, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema neurológico. Então, ele ajuda a alinhar. Então, ele é muito bom. Todos os óleos que vêm de árvores, ele ajuda na questão de pele. Ele é um poderoso anti-inflamatório natural. Então, ele desinflama o nosso organismo. Desinflamando o nosso organismo, a gente sente menos dores, a gente alinha melhor o nosso organismo. Então, ele é muito completo. É a questão do equilíbrio, né, Isabela? A gente sempre busca isso. A gente fala, e a gente volta onde? No equilíbrio. É aquele ciclo, não é? Que faz parte da vida. Tem dias bons, dias maravilhosos, dias péssimos, dias mais ou menos. Todo mundo vai passar por isso. E tem vezes que a gente sente tudo isso no mesmo dia, faz parte, porque a vida é um constante movimento. Exatamente. Então, a gente tendo esse... A gente acaba tendo um autoconhecimento quando a gente começa a usar os óleos essenciais. Eu tenho percebido isso nas suas falas. Porque você acaba se conhecendo. Quando você disse, a gente é meio intuitivo quando você vai fazer a sua misturinha. Eu falo assim, se é intuitivo é porque você já está escutando o que o seu corpo está falando para você. Né? E aí você vê que é diferente de misticismo. Nada a ver. Exatamente, nada a ver. Porque né? tem um conhecimento envolvido aí. Exatamente. Então você passa... Porque assim, hoje em dia, o que a gente está acostumado? Eu tô com uma dor de cabeça. Vou lá, pego um remédio e tomo. Isso. Mas a gente não para pensar como é que foi meu dia, o que aconteceu. Qual é a causa dessa dor de cabeça? Pode ter causado essa dor de cabeça? Exato. Será uma tensão? Será que eu forcei muito a minha vista? Será que eu preciso marcar um oftalmo? Será? Então, assim, a gente se olhar um pouco. Isso eu percebo que assim, foi um dos grandes benefícios que os óleos essenciais, que a aromaterapia me trouxe, dessa questão da gente se olhar, se sentir, se perceber, né? Saber o que realmente a gente está precisando e saber que a gente tem algo, né, muito eficaz ao nosso alcance. Né? Outra questão desse óleo essencial de copaíba que me chamou a atenção foi o último, não é? A última questão ali do antitumoral, que ele dá um suporte ao tratamento de certos tipos de células cancerosas. Porque a gente sabe que todos nós temos células que estão funcionando adequadamente e células que são tortinhas que o nosso organismo, não é, expele. Mas às vezes, quando elas não são expelidas, acaba acontecendo os tipos de câncer. E nós estamos vendo uma crescente no número de câncer, de vários tipos, e também no câncer de mama. Tenho visto muitas mulheres, não é, com diagnóstico. Então, é um tipo de câncer que ele é 100% prevenível. Então, mulheres, não é, vá até o seu ginecologista anualmente, faça os seus exames. Mas você Caxias, seja. Quanto antes você descobrir, a chance de cura é enorme. Assim como os homens no câncer de próstata, não é? E já faz um check-up pelo menos uma vez por ano. Eu acho interessante, principalmente quem já tem histórico na família. Então, se já tem histórico na família, já pode começar como prevenção a utilizar os óleos essenciais para dar aí esse suporte, essa manutenção da saúde também, né, Isabela? E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nesse aspecto. Então o copaíba vai curar o câncer. E era isso que eu queria falar com você. Não é assim, gente. Não, milagre tá? Seria não lindo faz. a gente ter a pílula da cura. Sim, às vezes eu acho que até tem, mas por conta do sistema não chegou pra gente ainda. Mas isso é um outro assunto. Mas a questão é que a gente tem, não é, o óleo essencial que está muito próximo e que a gente pode fazer uso. E além da questão física de atuar, né, nessas questões antitumorais, também tem as questões emocionais. Né, que é o fator principal. Nos dias de hoje, né, o que tem nos causado de estresse, o que tem tirado a nossa paz emocional e quanto que isso pode gerar possíveis doenças. Né? Então, o quanto que a gente pode evitar, prevenir e até cuidar dessas questões emocionais. Né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, por exemplo, ou quando acontece alguma coisa muito ruim, essa questão emocional abala ainda mais. Então, os óleos vêm como também um suporte emocional para nos dar esse equilíbrio. Né? Por isso o nosso tema de hoje, a aromaterapia e as emoções, porque está tudo interligado. Totalmente não tem como a gente difundir, né? Tá ali junto. Tem um outro, eu não sei se eu vou falar certo. Frankincense, é isso? Frankincense olíbano. Isso. Eu digo... Esse eu nunca escutei falar sobre ele. Vamos lá. Esse é o rei dos óleos. Esse é o óleo de verdade, tá escrito ali, ó, óleo da verdade. O óleo da verdade. Uau. Assim como a gente normalmente fala que o copaíba é a rainha dos óleos, o frankincense ele é o rei dos óleos. Ele também tem propriedades antitumorais. Ele foi um dos presentes que Jesus recebeu dos Reis Magos. Conta essa história de novo, que ela estava falando pra gente antes de começar o podcast. Fala. Então, Jesus, né, recebeu dos 3 Reis Magos ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso é o frankincense, que é o óleo da verdade, que é o óleo que está relacionado ao masculino, ao pai, né? Então,
ele recebeu. E mirra também é um outro óleo essencial muito poderoso. Ele também está relacionado ao feminino, à mãe, né? Então, se Jesus recebeu dos Reis Magos, né? Então, imagina o quão poderoso ele é. E o quão milenar é esse milenar. uso, não é? E o conhecimento desses óleos. Eu quero. Ó, esse é o frankincense. Esse é o frankincense. Nossa, Então, ele é poderoso, né? Dá um encorpado, né? ele é um óleo amadeirado também. É. Ele vem da resina da árvore, então isso também altera e diferencia o custo, o preço do óleo, né? A forma de extração que eles são feitos. Então, ele é extraído de uma resina da árvore, então, dessa resina que é extraído o óleo. Então, tem o momento certo de fazer o corte na árvore, o momento certo de tirar essa resina para extrair o óleo. Então, ele é super Para ter essa potência, né, do óleo e na sua integridade mesmo, Exatamente. né? Para ser integral. Então, ele é um óleo, como é aterrador, né? Amadeirado, ele é aterrador, ele nos traz para o momento presente, para o aqui e agora, né? Então, a ansiedade nos faz pensar lá na frente, né? Sentimentos depressivos nos trazem lá para o passado, então eles nos traz para o momento presente, para momentos de meditação, de prática de yoga, de espiritualidade, ele nos conecta com a espiritualidade, independente de crença religiosa, né? Então ele é um óleo muito poderoso também para cuidar da pele, ele também ajuda na produção de colágeno, né? Um botox natural aí que a gente pode utilizar. Então ele é muito, a gente fala que se você tiver alguma dúvida de qual óleo usar, frankincense você usa que você não vai errar. E apoio à função celular, não é? Prevenindo, ajudando na prevenção de Alzheimer, Parkinson, autismo, TDAH. Quem já tem autismo e TDAH, ele é Ele indicado. também dá um suporte muito bom. Em conjunto com o copaíba, que atua como canabidiol, né? Então, vários estudos comprovam a eficácia do copaíba. Em conjunto com o frankincense, é uma dupla assim, perfeita para esses casos, porque eles atuam... Para quem já tem o diagnóstico ou para quem já tem na família e quer começar já a fazer como uma prevenção. Exatamente, porque ele atua como um suporte celular e neurológico. Né? Então, ele ajuda a cuidar, a combater essas células ruins, né? Essas coisas ruins que tem no nosso organismo e fortalecer as células boas e o que tem de bom no O de copaíba e o frankincense, a gente pode sim fazer uma misturinha, usar junto, não tem problema. Fazer uma misturinha. Eu gosto muito de pingar o frankincense aqui no topo da cabeça. Verdade? Por quê? Gosto bastante. Tem várias explicações, né? Tem a questão do chakra, tem a questão da gente ter nesse ponto da cabeça, né? A gente tem uma abertura maior. Então, ele entra... que é a famosa moleira dos nenezinhos, né? Dos bebês. Então, de forma física, energética, né? Emocional, eu sinto assim como uma proteção. Certo. Né? Mas a gente pode, por exemplo, eu faço uma misturinha para passar na pele, por exemplo, os dois com melaleuca. O melaleuca é muito bom para a pele. Mas aí você não faz puro? Ou faz não, puro, é sempre não? diluído com uma base carreadora. Ou um creme, ou um sérum, ou um óleo vegetal, óleo, né, de preferência puro, para a gente poder passar e aplicar na pele. Certo. Né, com segurança, diluído. Né? Então, a diluição evita que, como eles são muito concentrados, como a gente estava falando, Isso. evita algum processo alérgico e até pela facilidade de absorção da pele. Né? Então, a gente vai fazendo as misturinhas aí com as diversas funções. A pergunta que não quer calar. O caso mais desafiador que chegou para você até hoje. Quantos anos já faz que você está trabalhando com os óleos essenciais? Já desde 2008. Foi bem antes da pandemia, né? Foi antes. Foi A pandemia da foi em pandemia. março de 2020, que fechou tudo, né? Uhum. Então, já estamos indo para 4 anos aqui, falando em março. Final de março, acho que foi, né? Que fechou tudo. Estamos indo para 4. Olha como passar. Você tem noção que já faz 4 anos que a gente está convivendo com esse vírus? Pois é. Minúsculo que acabou com muita coisa? Pois é. Invisível aos olhos, tá? Para você ver que o tamanho da desgraça, ele pode ser invisível aos olhos. Exatamente. Né? E, desde 2018 trabalhando com isso, desde então, qual foi o caso mais desafiador que chegou até você? Você consegue recordar? Nossa, lembrar? São tantos. Questões emocionais, né? E eu vejo assim, como você falou, do case de sucesso, né? Muitas mães me procuram buscando ajuda para os filhos, né? E muitas vezes, aquela coisa, as pessoas querem respostas muito rápidas e que não depende só do óleo essencial. Né? Então, eu acho que assim, num geral, o que é mais desafiador
com que a pessoa entenda que é um estilo de vida, não é um toque de mágica, um olhinho que vai fazer. Porque muitas pessoas falam, eu estou com ansiedade, qual óleo que eu uso? Não é um único óleo, é um conjunto. Então, acho que o maior desafio, assim, não é um único caso, mas essa questão. Principalmente, as mães perceberem que não é só o filho que tem uma dificuldade ou um problema, mas sim a família. E não dizendo que a família é problemática, porque eu vi comigo que o problema que meu filho tinha, a partir do momento que eu também comecei a me cuidar, foi um conjunto. Né? Então, esse acho que é o maior desafio. As pessoas Problemáticos todos somos, tá? Preciso falar isso. Cada um sabe onde o calo aperta. A questão é que não é só um indivíduo, não é unitário. Porque a gente tem a unidade da família. Exato. E a energia de todos da família tá permeando muitas vezes aquele problema para ele ser persistente, para ele continuar ocorrendo. Então, todo mundo precisa ser cuidado. Exatamente. Precisa se permitir esse cuidado. Eu acho que é essa que é a questão, né? O desafio é da pessoa entender que ela precisa se desafiar e se deixar permitir para ver realmente se olhar, isso, se cuidar, para sentir os benefícios, né? Exatamente. E assim, é o que a gente estava falando, né? Aceitando ou não, acreditando ou não, ele vai fazer o efeito, né? É um processo químico, fisiológico que acontece no nosso organismo e que faz o efeito. Ou seja, a pessoa está assistindo a gente e falou assim, eu não acredito em nada disso. Pode fazer. Que não depende de você acreditar ou não o efeito. É o que eu sempre falo. Se permita experimentar. Né? Seja, é claro, como a gente falou, né? Tem pessoas que vão ver efeito mais rápido, tem pessoas que vão demorar um pouco mais, e aí que a gente tem que analisar quais os melhores óleos, as melhores formas de utilizar. Mas é o que eu sempre falo, experimente, se permita e os resultados com certeza virão. E a gente sempre fala, né, essa questão que eu bati sempre na tecla com a Isabela em relação a como utilizar os óleos essenciais, que cada um tem a sua peculiaridade, que tem alguns que você pode, sabe, pingar uma gotinha, como ela colocou o de lavanda, né? Uma gotinha para sentir e tal. Tem alguns que você não vai colocar direto, porque eles são muito concentrados, então precisa de um veículo, ou um óleo vegetal, ou um hidratante, né? Para ser o caminho, para ser o carreador, né, que vocês falam. Agora, é interessante porque isso acaba sendo dica de segurança. Porque eu já vi gente falando, eu não uso mais óleo essencial porque me causou alergia na pele, porque me causou queimadura. Mas por quê? Usou de forma correta, não foi instruído da forma certa para fazer a utilização. Né? Tanto que, até a ingestão. Exato. Porque a gente escuta por aí, quem toma óleo essencial é louco. Calma, tem o óleo essencial que é indicado para tomar e você não vai pingar direto na língua. Tem alguns que a gente nem pode usar puro, a gente tem que colocar com azeite ou numa cápsula, né? Por exemplo, o orégano é um óleo muito forte, ele é um poderoso antibiótico, porém ele é muito forte. Canela, cravo, a gente não pode utilizar puro, né? Que nem vai na pele, ter problema. Nem ingerindo, né? Então, todos eles a gente precisa ter todo esse cuidado, mas todos eles vão nos trazer benefícios. E daí, para você saber os benefícios, essa caixinha tem quantos óleos? Essa caixinha tem 12 principais óleos, né? Que a gente falou aqui dos principais. Aí tem alguns mixes que ajudam na parte da imunidade, ajuda na parte respiratória, ajuda na parte digestiva, ajuda para alívio de dor muscular, dor articular. Né? Então, são os 12 principais óleos que a gente usa aí no nosso dia a dia. E a gente não tô querendo fazer propaganda, não, mas a gente sabe que existem vários óleos essenciais no mercado, mas com todas essas comprovações científicas, com estudo, com embasamento, esses são da doTERRA, é isso? É a empresa que ela é certificada, ela é credenciada, é uma empresa séria, que também atesta a extração, não é? De todos esses óleos das árvores, das plantas, enfim. Aquilo que você falou, tem o período certo, a hora certa para ir lá, fazer a extração, para extrair realmente, não é? 100% do benefício daquele óleo, não é? E para poder envasar depois. Exato. E a doTERRA, ela se preocupa muito com essa questão da qualidade, né? Todos os produtos, eles recebem um selo, que é o CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido. Então, isso nos assegura a tranquilidade e a segurança de podermos ingerir, né? Claro, o óleo certo, da forma certa, até mesmo de passar na pele. Sim. Né? A forma que a gente vai utilizar, a gente tem essa comprovação, né, da doTERRA que se preocupa muito. Tanto nos cuidados com os
As pessoas que fazem essa extração, que cuidam, né, da plantação, do cultivo, então eles fazem todo esse acompanhamento bem de perto e isso acaba diferenciando o produto. A gente tem um produto de qualidade. Por que eu quis chegar nessa situação? Porque quando eu não tinha conhecimento, eu também me perguntei, nossa, mas por que o valor desse óleo é tão mais alto assim? Por que ele é tão mais caro? Aí você vai buscar, não é, informação, você vai estudar um pouquinho mais para entender, aí você vê tudo isso. Você vê a seriedade, você vê o processo. E tá na internet para quem quiser ver, tá, gente? Sim. Coloca lá no Google que vocês vão ver, vão encontrar a história, não é? Tá tudo lá para quem quiser acompanhar. Tem até telefone, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Então, quer dizer, você vê que é uma empresa idônea, é uma empresa que tem os seus, o seu mérito, porque realmente também fez muito estudo e muita pesquisa para poder chegar nesses óleos, né? Sim, é uma empresa americana, né, que foi fundada em 2008 lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil em 2018. Agora, em 2023, a gente ganhou de presente a fábrica, né, da Doterra aqui no Brasil. Olha aí. Lá em Joinville. A primeira fábrica. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. Então, assim, é encantador você conhecer o cuidado. Você vê o processo de pertinho, né, Isabela? Vê o processo e que realmente eles cuidam muito de todos os processos. Desde lá onde estão as plantas. Uma coisa que eles se preocupam muito, né? Por exemplo, o limão siciliano. A gente pode ter uma árvore de limão siciliano aqui no quintal de casa. Porém, as propriedades terapêuticas dele não vão ser as mesmas do limão siciliano da Sicília, né? Por conta do clima, por conta do solo. Então, tudo isso difere, né? Então, difere até o sabor. Difere o sabor, difere, por exemplo, lavanda. A gente tem cor, aqui, não é? Tudo. A gente tem no Brasil campos de lavanda, que tem propriedades terapêuticas, porém, diferentes da que vem lá da Bulgária. Né? Que aí as propriedades lá Ou seja, eles buscam os locais de origem de cada planta, de cada árvore e fazem a extração no país de origem. Exatamente. Por isso que o valor é assim. Aí a gente começa a entender realmente. Por exemplo, Copaíba vem daqui da Amazônia do Brasil. Os cítricos de laranja vêm do sul. Por conta do solo, por conta do clima. Ou seja, então, todo um estudo que foi feito, um levantamento. Exatamente. Não é? Então, isso nos dá a segurança de realmente estarmos usando produtos de qualidade, livre de aditivos, né, para baratear. Não, eles são realmente puros. Tanto que eles se consolidaram no mercado, né? Desde 2008. Exatamente. Né? Exatamente. Então, uma média. Vamos supor, o de lavanda, que é o mais utilizado. Quanto custa o vidrinho do óleo essencial de lavanda? Você lembra? Lavanda de 5 ml, se eu não me engano, R$ 83,00. Aí a pessoa fala, nossa, quase R$100, 5 ml. Quanto custa o seu perfume? Você já fez quanto custa o ml do seu perfume? Tem isso também. Então, aí você divide por 100, que porque são 100 doses que tem aí. Exatamente. Então, tem centavos. Olha Cada gota equivale a centavos. A centavos. Por exemplo, o peppermint, que é um óleo muito utilizado para dor de cabeça, né? Porque ele tem um efeito analgésico. Se eu não me engano, é 73 o valor dele. Quanto você gasta com remédios analgésicos convencionais? Essa conta. Não preciso nem citar o nome, mas, por exemplo, uma cartelinha de um medicamento para dor de cabeça. E você continua tendo as dores de cabeça recorrentemente. Tá funcionando? Questões. E tem gente que toma o remédio para dor de cabeça e vai ter depois desconforto estomacal, gastrointestinal. No fígado, nos rins. Que são os efeitos colaterais desse medicamento. Exatamente. Que ninguém fala, mas tem. Né? Quem toma a longo prazo e com constância é pior ainda. Ah, mas eu tomo de vez em nunca. Então, por que não começar com um óleo essencial de vez em nunca? Para deixar de tomar, né? Mas vai fazer efeito? É o que eu falo, experimenta. O povo é igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. E eu falo, por experiência própria, né, Isabela? Eu duvidei no começo. Olha aí, é normal. Porque você duvida do desconhecido, né? Porque a gente foi doutrinado, a gente tem uma crença que o comprimido, o remédio é que vai trazer a solução, a cura. Vai tirar o nosso desconforto. E não um olhinho. Se a gente crescesse conhecendo o olhinho, a gente coloca a nossa crença, a nossa fé, que o olhinho que vai fazer a diferença. Como os nossos avós, bisavós se cuidavam? Ai, chá.
Muito chá. Erva plantas. maceradinha. Aí colocava, fazia emplastro, né? Colocava, às vezes, na testa com um paninho. Não era assim? Hoje a gente tem aqui, ó. Só abrir o frasquinho e pingar uma gotinha. Olha que simples. Porque, infelizmente, a gente não tem o conhecimento dos nossos avós que cultivavam tudo no quintal de casa. Não é assim? Exatamente. Quem tem, não é, o privilégio de ter avós e que tem em casa e consegue cultivar ainda, não é? Você, ai, vó, tô com dor de não sei o quê. Vai lá, chazinho de camomila com não sei o quê, e toma. E tá tudo e gente, não passa. Eu falo que não é misticismo. Exatamente, é comprovado. Tanto que a nossa Amazônia, ela é riquíssima. E querem tirar a nossa Amazônia da gente, por todas as, né? Porque o que acontece com o povo brasileiro? A gente não se liga muito no que está acontecendo, né? É tanta coisa. E eles vêm de fora, extraem tudo de melhor da Amazônia, colocam em comprimido, mistura tudo lá e você compra pelo triplo do preço. Sendo que você tem um negócio aqui. Quem tinha que usufruir disso somos nós. Né? Então, né? Fica aí pra gente pensar o como e o quanto a gente quer modificar a nossa vida. Aí eu volto naquilo que eu falei da atividade física. Tem coisas que a gente tem que fazer pela gente. É o primeiro passo e a gente tem que dar. Exato. A Isabela deu, mesmo sendo descrente. Olha onde eu tô. E funcionou. Tanto que ela virou consultora de bem-estar junto com a terapeuta ocupacional que ela continua sendo, e agregou tudo, não é tudo isso, no seu dia a dia. Certeza. E muito obrigada por dividir tudo isso com a gente. Vou deixar mais uma vez o @ da Isabela, tá? @Isabela Guido, Isabela com 2 L's e S. Aí você segue lá no Instagram, ela sempre tá postando. E você tem um outro @ também, não tem? É o Lapuritá. Lapuritá. Foi um que eu criei. Eu tenho usado mais o meu mesmo. O Isabela Guido. Então pode mandar mensagem nesse, tá, gente? No @ Isabela Guido que tá aparecendo aí, olha, no rodapé. Que assim você já manda direct, já pergunta, já tira suas dúvidas. E ela pode fazer essa consultoria para você dos óleos essenciais, tá bom? Um beijo grande no seu coração, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre, muito feliz de rever você. Ai, muito feliz também, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e me coloco à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu auxilio. Beijo para quem entrou depois com a gente, olha, a Aline Tirello, tem também a Rosimeire Poretti, a Ivone Magrin querida, Heide Polezer, a Marli Neisinger. Nossa, cada nome chique que vocês têm. Me desculpa se falei errado, tá? Um beijo pra nossa audiência que esteve aqui com a gente nesse primeiro episódio do mês de março. Estamos começando o mês novo e tem muita coisa por aí nesse mês das mulheres, não é? Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então eu já me antecipo aqui pra mandar um beijo pra todas vocês no coração. E para você que nos acompanhou no nosso Além da Saúde, minha eterna gratidão, uma excelente semana. Juízo, mas não muito, tá? A gente se vê na segunda que vem. Tchau, gente! Tchau, tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.